Então, vamos de novo. Imagina, agora tá. Ah, ótimo. Sempre me lembrem, tá? Ou então podem ir imediatamente gravando, tá, gente? Não tem nenhuma restrição na minha aula sobre isso, tá? Podem, se vocês lembrarem, já pimba, já sai gravando. Obrigada, viu, Lívia? Obrigada. Então, então nós estamos falando, hoje é a quarta aula do nosso semestre, e nós fizemos 3 aulas introdutórias, e vamos conversando sobre conceitos e definições que nos aproximam a psicologia da nutrição, ou conceitos que são usados na nutrição, alguns emprestados da psicologia, ou associados à psicologia, tá? Então, aqui o tema da aula é obesidade no ciclo vital, e ciclo vital se define na psicologia, dentro da psicologia do desenvolvimento, como etapas que a gente vai acrescentando na vida, e a alimentação saudável é fundamental nessas etapas, e o excesso e o exagero pode gerar essa patologia chamada obesidade. Nós vamos dividir a aula de obesidade em 2 momentos, e essa é a primeira aula, obesidade no ciclo vital. Então, a primeira aula nós vamos falar de influências familiares e sociais e no psicodesenvolvimento, né, nos aspectos psicológicos e biológicos da psicologia do desenvolvimento, e semana que vem a gente vai falar obesidade no ciclo vital, sob o ponto de vista dos estigmas e dos preconceitos e dos problemas sociais decorrentes da obesidade, e como isso é complexo. Então, a aula de hoje é muito bonita e interessante, modéstia à parte, e a aula da semana que vem é ainda mais complexa e interessante de estudar, porque a gente vai falar de coisas que a gente não pode pegar e que estão diante de nós o tempo todo, que são os preconceitos e os estigmas, e nesses tempos a gente tem, nesses nossos tempos, a gente tem acompanhado pessoas que sofrem profundamente o resultado de estarem submetidos à obesidade. Bom, então tem 5 aspectos que são fundamentais da gente conversar. Eu coloquei esses dados aqui embaixo, e provavelmente vocês já têm compreensão a respeito deles, mas eu gosto muito de dados de pesquisa, porque ajuda muito a gente a compreender o universo, o mundo que a gente vive, né? Então, as pesquisas desses últimos 5 anos, então, logo nós teremos dados mais atualizados, mas 5 anos é um bom dado para nós que estamos metidos no campo da ciência. Eles apresentam 20% de uma parcela de pessoas que são consideradas obesas. Tá? Então, aqui não está dizendo se são obesas mórbidas, se são obesas, se estão chegando à obesidade, mas 20%, quase um pouquinho mais de 20% de obesos no Brasil. Aí você pensa assim, nossa, o Brasil é enorme, né, e tem uma população enorme, gigantesca, então 20% é pouco, né, alguém pode dizer assim, né, mesmo cientista, assim, pode dizer, olha, apesar dos açúcares, do sal, e apesar das comidas processadas, apesar da vida corrida, etc., 20% é pouco. Mas a maioria dos nutricionistas, pesquisadores e dos psicólogos consideram esse número alarmante, porque é obesidade mesmo, é obesidade perto de mórbida, e é obesidade considerada instalada. Então, assim, as pessoas estão obesas. E essa parcela, gente, tem um grande número de crianças. Então, aqui não está falando a faixa etária, nem a classe socioeconômica, nada, mas os números são bem completos. No IBGE vocês podem procurar se quiserem. Então, porém, ao mesmo tempo que alguns falam que é pouco, e a gente não acha pouco, 20%, é alarmante o sobrepeso, que nós estamos em quase 60% da população com sobrepeso. E ainda tem aqueles que se veem acima do peso, que esses daí vão passar muito dessa marca de 60%, porque se você fizer uma pequena
enquete em volta de você, das pessoas que você convive, das pessoas que estão ali na sua família, parentes próximos e tal, você vai ver que sempre a pessoa diz, se você perguntar para ela, você está feliz com o seu peso, você está bem, assim, tudo bem com o seu peso, com o que você come? A maioria das pessoas vão te dizer imediatamente, eu gostaria de, não, eu não, meu corpo já mudou muito, eu gostaria de emagrecer pelo menos 4 quilos, pelo menos 6 quilos, e aí vai, pelo menos 10 quilos, pelo menos 15 quilos, né? Recentemente, eu estava dando supervisão para uma colega psicóloga, e ela me disse, antes de começar a supervisão dos casos clínicos dela, ela me disse, colega, eu preciso da sua ajuda, porque agora, na pandemia, eu adquiri 12 quilos a mais. E eu não era o tema da supervisão dela, e eu disse, sei, o que você gostaria que eu fizesse? Né? E aí ela me disse, pois estou partilhando com você porque eu estou muito assustada. 6 meses de pandemia, eu estou com 12 quilos, imagina se isso dura um ano, o que vai ser de mim aqui? Eu não estou sabendo me controlar. Quer dizer, não importa se é psicóloga, se não é psicóloga, se é nutricionista, se não é, não importa. O grau de compreensão da vida pode ser muito alterado por muitos fatores, e esses 5 aqui são básicos e são para começo de conversa. Então, os fatores etiológicos, que são genéticos e orgânicos, fazem com que muitas vezes a pessoa diga, eu sou obeso porque eu sou de uma família de obesos. E meu pai era obeso, e o pai dele era obeso, e meus tios são obesos, e isso fica sendo, parece uma desculpa para a pessoa manter a obesidade. Então, eu posso comer de tudo, porque afinal nós somos assim mesmo, não vamos mudar, e esses obesos que ele está enumerando são obesos que desenvolvem todas as patologias associadas à obesidade, e tem que lidar com isso. E alguns obesos dizem, na minha família, somos todos obesos, e as pessoas morrem do coração. Eu tenho que me cuidar, porque eu ainda não sou totalmente obesa. E ela fala, às vezes, em terapia isso, e ela já está no caminho, esse caminho tão pesado que é a obesidade. Outros fatores são socioculturais que a gente vem falando nas outras aulas, né? Que nós vamos falar muitas vezes. Então, a obesidade como resultado daquilo que acontece no cotidiano, daquilo que acontece em casa, na mesa posta, né? Na escolha dos alimentos e na forma de preparar os alimentos. Outro item fundamental e não menos importante, aliás, eu acho um dos mais complexos, não é só a ingesta que é complexa, mas a falta de atividade física. E aqui eu vou partilhar com vocês bem do fundo do meu coração. Eu tenho uma rotina dividida entre a vida acadêmica e a clínica mudou muito seus números agora, no meio da pandemia, as pessoas procuraram muitos psicólogos. Isso é bom para nós, mas é também muito difícil de trabalhar. E os temas estão ficando bem repetitivos. Então, obesidade ou excesso de peso está sendo um tema que está recorrente, as pessoas estão muito preocupadas e mesmo assim, então, ou por ansiedade, ou por vários motivos estão comendo mais, ou porque estão confortáveis em casa, ou porque estão trabalhando demais em casa, enfim, tem muitas desculpas. Mas o que eu quero dizer é que o tema aparece outra vez. E a falta de exercício físico. Então, agora nós temos uma restrição. Então, pediram para a gente não sair mesmo, pediram para a gente deixar para fazer os exercícios depois, agora que aos poucos estão abrindo os parques, e as pessoas ficaram mesmo sem tomar sol. E aquele que tinha uma cobrança de fazer exercícios, mas tinha resistência, agora que não tem ninguém cobrando dele, ele mesmo está se auto-cobrando. Diz, olha, eu não fiz na hora certa, que era para fazer, quando eu podia, e agora que eu não posso, eu estou com essa culpa, esse sentimento que eu não posso fazer e vai ser pior para mim. Então, assim, as pessoas reclamam muito quando o profissional sugere a atividade física. E as pessoas costumam reclamar muito. Porém, agora as pessoas estão se dando conta de como não fazer
exercício, atividade física ou uma caminhada basiquinha, simples, está sendo difícil, né? Então, além das pessoas dizerem que estão adquirindo mais peso, elas estão também se dando conta que faz falta fazer atividade física. Embora isso não melhore se ela gosta ou não gosta, tá? Em geral, as pessoas têm muita resistência à atividade física. Os fatores educacionais acho fundamental também para proteger as pessoas da obesidade, porque se a gente aprendesse assim delicadamente na escola, o que eu chamo de delicadamente? Vocês vão ver durante essa conversa hoje que tem famílias que transformam a hora da alimentação para a criança em praticamente uma hora de opressão e tortura, insistência e coerção. E isso prejudica muito o indivíduo, porque o indivíduo vai aprender que comer nem sempre é saboroso e gostoso. Então, ela vai transformar aquele momento que não é saboroso e gostoso, e que foi uma tortura na vida dela, em saboroso e gostoso. Saboroso e gostoso vai ser uma coisa que ela vai querer ter prazer. E ela vai ter prazer, às vezes, com uma escolha inadequada de alimentos. Então, assim, o fator educacional, tanto para as crianças quanto para os pais, ou quem cuida das crianças, é fundamental. É fundamental explicar como é que nós vamos oferecer o alimento, pôr o alimento à mesa e transformar aquele momento num momento agradável, para gerar uma memória afetiva boa, positiva, para essa pessoa no futuro não transformar o alimento numa maneira de sentir alegria, numa maneira de disfarçar as dores e tristezas e mágoas, né? Para o alimento simbolizar mesmo bem-estar para a pessoa. E não um subterfúgio, um engano, e comer muito para poder sentir bastante prazer. Então, assim, os fatores educacionais associados aos fatores psicológicos vão deixar o indivíduo fortalecido internamente, psiquicamente, para poder lidar com suas dificuldades. Então, a partir de 2015, a OMS começou a caracterizar, já vinha caracterizando de outro jeito, mas as palavras agora são mais incisivas com relação a desequilíbrio energético. E isso tem sido muito discutido na área de vocês, certamente, tem sido muito discutido, e a OMS de 2015, ela sugere que a obesidade seja caracterizada como um acúmulo anormal, quer dizer, temos uma escala do que é normalidade, do que a gente necessita, digamos assim. O que está fora dessa escala é considerado acúmulo anormal ou excessivo de gordura prejudicial à saúde. Então, a essa situação se dá o nome de desequilíbrio entre aquilo que a pessoa consome, em termos calóricos, e o gasto daquilo que ela deveria gastar para toda aquela quantidade de calorias. Então, fatores desencadeantes, que são assim, para acontecer a obesidade, é quase um caminho sem volta, é o aumento da ingesta de alimentos ricos em gordura, ricos em sal e açúcares, e pobres em vitamina. Então, juntamente com a diminuição daqueles exercícios físicos, daquelas atividades físicas, e considerando a urbanidade, né, da pessoa, a vida que a gente leva, a correria que a gente tem. Agora não que nós estamos, né, dentro de casa a maior parte do tempo, inclusive trabalhando, então quando nós saímos é bem pontual e nós voltamos mais rápido e tem menos gente nas vias, isso está aumentando gradativamente, mas a urbanidade, quer dizer, a maneira de viver na cidade pode contribuir para a pessoa comer muito rápido, comer em pé, em volta de um balcão, comer coisas que não são saudáveis, ou que tem muito sal, ou que tem muito açúcar, e isso vai mudando toda a compreensão da imagem corporal do indivíduo e também vai afetando o seu esquema corporal. Então, os aspectos biológicos e metabólicos são fundamentais dentro daquela cultura e daqueles dados econômicos e psicológicos de uma pessoa. Então, a alimentação, ela tem a função, né, de nos fazer ficar bem,
desenvolvermos fisicamente bem. No entanto, para começar a falar de ciclo vital, a gente tem que falar da amamentação. Então, nasceu o bebê, a ele vai ser apresentado o aleitamento, e aí, dependendo de como ele se comporta, esse bebê, e de como a mãe também é instruída, ele vai imediatamente para a amamentação do leite materno. Então, a gente tem sempre que torcer, né? Assim, comemorar aquilo que é natural, aquilo que é básico, né? A criança poder mamar no peito da mãe dela. A gente tem que ficar feliz que dá certo, porque durante muitos anos havia muitas crenças que atrapalhavam esse primeiro ciclo que é vital, que é do aleitamento, da amamentação e de bem-estar para aquele bebê. Então, a mãe vai perceber no bebê o prazer que ele tem de mamar, o gosto, a forma dele se comunicar com ela vai ser sempre pelas expressões, pela aceitabilidade do aleitamento. Então, aquelas conversas de que o bebê está com fome, precisa pôr uma fórmula para completar a alimentação dele. A gente, vocês como nutricionistas e eu como psicóloga, temos sempre que botar uma pulguinha atrás da orelha da mãe e dizer, será? Será que uma certa disposição, um cuidado, uma boa instrução para essa mãe, um bom treinamento no aleitamento, com as doulas, com as obstetras, com os médicos, será que não ia facilitar mais a relação dessa mãe com esse bebê? E tudo vai bem, assim, na amamentação, quando a mãe entende que ela precisa fazer um pouco, vai ter um pouco, até muito de dedicação na amamentação, vai ser bom para o bebê, vai proteger o bebê, vai dar imunidade a ele e vai ajudar também a ela voltar para o seu estado original, para ter o corpo mais como estava antes da gestação. Aí chegamos no segundo semestre, que os alimentos sólidos vão começar a ser introduzidos. Esse momento é um momento também que tem que ser bem preparado, porque junto com a oferta do alimento pastoso para o bebê, ou do alimento mais sólido, dá um pouco de desconforto geral na família. Então, pode ser que, vamos ver se o neném aceita, vamos ver se o bebê gosta, vamos apresentar para ele o alimento. Aí tem vários métodos e técnicas de vocês, da nutrição, que ajudam muito e diminuem o estresse e a ansiedade desses pais e dessas mães. Então, para nós, da psicologia e da nutrição, importa saber como é que vai ser esse comer, quando como, que tipo de alimentação, com que intervalo, e tudo que for oferecido vai ter que combinar com aquele espaço social, com aquela família, porque daqui a pouco, depois, no segundo semestre, a criança já vai começar a comer o que a família come. Então, depois que ela começa a ser introduzida, logo ela come o que a família come. Então, o caldinho do feijão, que vai amassar com um legume, Então, esse feijão não tem só que ser separado inicialmente, mas ele é feito para a família e dele é tirado um caldinho para aquela criança. Então, a alimentação durante a infância, aqui nós vamos chamar de infância até mais ou menos 9 anos, tá? Na psicologia nós chamamos infância até quando a criança começa a dar sinais, no caso das meninas, quando vem a menarca, que elas começam a entrar na pré-adolescência, então, para nós é criança. A gente vai dividir assim, ó, mais ou menos, alguns autores da psicologia dividem assim, ó, criança pequena, que inclui a recém-nascida e a pequenininha até 3 aninhos, 4 aninhos, criança média, que foi para o jardim de infância, que foi para a pré-escola. Então, é uma criança média, vai até mais ou menos uns 7 anos. Quando ela é ainda pequenininha, porque a lei diz que ela pode ir com 6 anos para o primeiro ano, então ela é uma criança média já para criança grande, porque ela vai de primeiro ano a quarto ano, a quinto ano, ser uma criança que vai entender muitas coisas, vai ter muita relação afetiva onde ela está, muito sim e muito não,
para determinadas coisas e também para alimentação, e daí ela entra na pré-adolescência. Claro que um menino de 8 anos, um menino de 9 anos, às vezes é muito diferente de uma menina de 9 anos. Então, menina de 9 ou 10, que já tem a primeira menstruação, tem um corpinho muito alterado, diferente, parece mais velha do que um menino de 10 anos, que está batendo bola, que está brincando. Então, o menino é mais menino, até 10 anos, e a menina é mais mocinha, com 11, com 12. Às vezes, com 13 anos, você diz, nossa, mas é uma menina que já parece uma adulta. Né? Então, a pré-adolescência para meninas é de um jeito, para meninos é de outro. Em geral, né, a gente diz que eles são crianças. Na psicologia, a gente diz que são crianças até 11 anos e 11 meses. Então, assim, até 12 anos, há um certo consenso entre os psicólogos de se dizer que são crianças grandes. Eles não gostam, que a gente chama de criança, os pré-adolescentes. Então, lá na clínica, a gente sempre pergunta para ele se ele tem consciência que ele está na pré-adolescência. E eles gostam muito de serem chamados de pré-adolescentes. Tem que ser bem explicadinho. Mas para nós, entre nós profissionais, podemos chamar de criança até 12 anos. Então, a alimentação durante a infância, vamos chamar essa infância da criança bem tenrinha, até 4 anos, até 3 anos, é um período de desenvolvimento muito intenso. Então, tudo que essa criança, tudo que for apresentado a essa criança em termos de alimentação, vai junto com um laço afetivo e vai junto com a prevenção que no futuro essa criança adoeça ou não adoeça, porque comeu determinados alimentos na infância dela. Então, a criança ela é muito influenciada pelo ambiente onde ela vive, obviamente, e as suas atitudes vão ser reflexo desse ambiente. Por isso que nós, psicólogos, gente, dizemos assim, se a criança é muito irritada, muito agressiva, até muito violenta, provavelmente ela está tendo um ambiente assim, agressivo e violento em casa. Ou ela está interpretando que o ambiente é assim. Mas é bom sempre a gente investigar, assim, se está acontecendo alguma coisa para aquela criança ter aquele comportamento agressivo, ou se ela está entristecida com alguma coisa que ela está observando no ambiente. E esses comportamentos, quando o ambiente é desfavorável, pode levar e podem fazer surgir distúrbios alimentares, que são coisas de moderadas a grave e que vão se instalando lentamente na vida da pessoa, ao longo da vida dela, e em geral começa na infância, tá bem? E aí a gente pode discutir como é que a gente previne isso, né? Como é que a gente vai prevenir transtornos, distúrbios, dificuldades alimentares. Então, tem 3 itens que são fundamentais. Nós gostamos de pensar, como profissionais, que os alimentos têm que estar em disponibilidade para a criança e para o jovenzinho e para o adolescente, e que ele vai ter um período de aceitabilidade e que isso pode determinar a preferência alimentar dele. Então, é só você pensar em você mesmo, como é que é na sua família, como é que foram apresentados os alimentos para você, como é que isso virou hábito e qual foi a aceitabilidade que você teve. Então, para conversar sobre esse slide, eu sempre me lembro de um caso clínico que eu tenho de uma menina de 23 anos, agora ela vai fazer 24 em outubro. Ela é uma menina que já faz faculdade, ela não é do nosso estado, ela vem uma vez por mês na minha clínica para fazer terapia. Ela está bem obesa, ela está sendo considerada pelo médico que está atendendo ela, uma menina com obesidade mórbida. Então, ela de fato precisa de uma cadeira especial quando ela se senta na minha clínica. Ela é de uma família de 4 pessoas, e o pai dela, ela disse que ela puxou a obesidade do pai dela, porque o pai dela também tem um pouco de obesidade, tem uma circunferência abdominal alta, e a mãe é menos obesa, mas também tem sobrepeso, e a irmã é totalmente esguia. Assim, gente, fininha. Uma menina compridinha, alta, que tem 17 anos, que já veio na clínica com ela, em companhia, e
A família toda está empenhada porque ela teve indicação de bariátrica e precisou de um acompanhamento. O médico disse, olha, eu quero que você faça acompanhamento durante pelo menos 1 ano e meio. Então, ela começou antes da pandemia e ela está fazendo psicoterapia em vistas lá na frente, no fim do ano ou no próximo semestre, ela se preparar para fazer cirurgia. Muito bem, então ela está vindo fazer o acompanhamento. Essa menina está sofrendo. É um caso bem complexo, gente. Ela está sofrendo muito. Eu tenho minhas dúvidas ainda se ela vai, como é uma cirurgia eletiva, se ela vai concordar de fazer. Então, só vou contar uma conversa que ela teve com a irmã dela, que ela tem, assim, recorrente com a irmã dela. Então, ela me contou como é que é na hora das 2 maiores refeições em casa, que o pai está sempre adiante no fogão, fazendo carne ou fazendo coisas para pôr à mesa. A mãe tem horários diferentes do pai, então poucas vezes está à mesa com eles. E a menina mais nova se senta à mesa e diz, não quero nenhuma dessas coisas, porque eu não quero ficar igual a vocês. Então, assim, há uma animosidade cada vez que se põe à mesa. Eu perguntei para ela, mas sua irmã sempre diz isso? Ela disse, olha, ela sempre diz isso. A gente pede, não fale isso. E ela fala. Vocês vão comer essa hora, esse tipo de alimento? Eu não vou comer com vocês. Eu não. Então, a irmã agride, fica brava, não come, rejeita, ofende e tal. E eles dois, pai e filha, às vezes a mãe junto, mantém, vamos dizer assim, mantém aquele peso. Não conseguem ir diminuindo. Agora eles estão com um apoio nutricional, então eles estão tentando fazer uma nova mesa. Bom, é um caso complexo. É um caso complexo e eu estou falando para vocês, assim, bem de coração, que eu tenho uma intuição que essa menina vai se negar à cirurgia. Eu estou com uma intuição, eu posso contar até o fim do semestre o que é que está rolando, mas eu tenho uma intuição que ela vai se negar. É como se ela tivesse medo de perder o prazer que ela tem na alimentação. Então, a disponibilidade, um fator fundamental para aparecer a obesidade. A aceitabilidade dos alimentos, também. Esse é um caso pequeno, que só de colocar um elemento da família que se nega a comer os alimentos que estão lá, e que faz a própria comida, e que, enfim, que denuncia isso no grupo familiar, também já é um dado de enfrentamento da obesidade e que pode interferir na preferência alimentar. Então, num primeiro item aqui de discussão, cabe dizer que, olha, o indivíduo, se fosse para prevenir a obesidade, ele teria que ter conhecimento prévio das diferenças entre os alimentos. E isso nem sempre as famílias investem em explicar para as crianças, ou às vezes é imposto e não é respeitado assim o paladar da criança, porque isso não foi introduzido lá atrás. Então já se prejudicou muito a forma dessa criança perceber os alimentos. Então, o conhecimento de diferentes alimentos, quer dizer, não ter uma rotina muito repetitiva, vai ser fundamental para desenvolver a obesidade ou para preveni-la, né? Então, a preferência do sabor e nutriente, ela quase um consenso dos pesquisadores dizer, olha, o sabor de um alimento que tem muito nutriente, isso precisa de aprendizado. E começa lá atrás, antes do desmame, quer dizer, no segundo semestre de vida. Porque se está lá, e a criança pode olhar, e pode tocar, e pode levar à boca, em porções pequenas, sempre preparado já para o consumo, né? Como está lá no antepenúltimo item aqui. Sempre preparado de um jeito que a criança já pode degustar. Então, isso vai facilitar o conhecimento que ela vai ter. E ninguém precisa ficar dizendo coma isso, porque isso é bom, é nutritivo. Porque se a pessoa não está acostumada com sabor, ela pode associar de que coisa saudável e nutritiva é sem gosto, é sem sabor, é ruim. Não, os alimentos devem ser apresentados, vejam os itens todos, ó.
e o gosto deve ser estimulado e vai fazer, vai provocar memórias afetivas boas ou ruins, depende da situação. Então, vai familiarizar o indivíduo com o alimento, e se essa exposição do alimento for sistemática quer dizer, está sempre sendo apresentado desta maneira, mas não necessariamente aquele alimento feito sempre igual, mas ele está sempre ali, na mesa das pessoas. Por exemplo, eu gosto muito de pensar um alimento, por exemplo, a cenoura, que ela vem em forma de salada, ela vem cozida, ela vem ralada, ela vem em ensopados, ela vem... E ela aparece, está lá, frequente. E alguém pode dizer, mas eu não gosto de cenoura. E alguém da família pode dizer, aí se não, fique tranquila, nem aparece a cenoura. Então, tem um bolo lá de cenoura. Ninguém está falando, é de cenoura. Mas eu não estou vendo uma cenoura, eu estou vendo um bolo, né? Então, eu até não gosto de cenoura, vamos dizer assim, mas o bolo, né? Eu gosto. E põe mais chocolate, eu gosto mais ainda, com mais chocolate. Quer dizer, a pessoa vai dando, né, está em exposições sistemáticas, a porção vai ser discutível, mas está sempre em volta da vida da pessoa. Eu não gosto de cenoura cozida, mas quando ela está ralada na salada, fica muito boa. Então, a pessoa vai experimentando, conhecendo, e o seu uso também está sendo de formas diferentes. Então, o alimento tem que estar sempre disponível e sempre pronto para o consumo. E aí as crianças vão descobrir se gostam ou não gostam. E isso está, obviamente, a cargo dos pais. Não precisa uma insistência, nem uma coerção, basta que isso esteja diante das crianças. Porque os hábitos os hábitos alimentares para jovens e para crianças, tecnicamente seria o mesmo, mas lá na vida adulta, se a gente aprendeu a comer na infância, aquilo não vai ser uma tragédia quando aparece, e não precisa nem de ameaça e nem de incentivo, está diante da pessoa e ela vai comer, e pronto. Então, para os adultos é mais complicado um pouco, porque daí chega a hora da seleção mesmo, né? Daí você é autônomo para escolher. E se isso não foi preparado adequadamente e ditado pelos pais lá atrás, a gente pode correr o risco de não escolher muito bem os alimentos na vida adulta. Então, a longo prazo, isso pode prejudicar muito as pessoas. Aqui, as refeições no contexto social, assim, podem estar determinadas por várias coisas, mas uma das coisas que os psicólogos gostam de estudar muito é a questão cognitiva, porque a gente, é como se a gente tivesse um recipiente com a nossa inteligência, tá? Então, a nossa inteligência, se ela estiver parada aqui, ela não vai servir muito, não vai ser extraordinária, porque ela é extraordinária, a nossa inteligência, mas se ela não for estimulada, se a gente não aprender a fazer conexões, então a gente vai ficar no básico da inteligência. A gente aprende coisas, mas a gente não aprende super coisas, né? Por exemplo, a gente pode gostar muito de música, mas não quer dizer que a gente vai ser um músico. A gente pode gostar muito de ouvir música, ouvir violão, mas não quer dizer que a gente vai, se derem um violão na nossa mão, que a gente vai ser um ótimo violonista, porque a gente gosta. Então, a gente pode gostar muito de piano e nem ser um concertista. Podemos até aprender, mas nós não necessariamente porque estudamos a vida inteira e tal, vamos ser um concertista. Bom, então, mas a inteligência vai fazer a gente fazer conexões rápidas. Quem ajuda a gente a fazer isso são os aspectos cognitivos, é a cognição que dá força e movimento para a nossa inteligência. Por isso que alguns tocam um instrumento tão bem e não fazem outras coisas tão bem quanto tocar aquele instrumento. Por isso alguns são tão bons na cozinha, cozinham, sabem utilizar os alimentos e tal, e não são muito glutões, não gostam muito de comer, mas gostam de fazer para as pessoas. Então, assim, isso são conexões cognitivas que a gente faz, né? Então, vocês podem ser ótimos nutricionistas, mas talvez na hora de fazer lá o alimento, vocês não se desenvolvam tanto na cozinha. Isso é ok, não tem problema. E alguns podem ser excelentes nutricionistas e também excelentes
cozinheiros ou chefes, etc. Então, assim, isso vai depender, segundo a psicologia, de como nós utilizamos a nossa capacidade de inteligência. Então, nosso grau de inteligência. Como é que nós fazemos essas conexões? Essas conexões são cognitivas, nós chamamos de conexões cognitivas. E aqui, neste texto, está sendo chamado de determinantes cognitivos, ou seja, tem alguns determinantes no ato de comer, determinantes cognitivos, de inteligência, de capacidade, que vão ser fundamentais para a gente entender como é que são as refeições na nossa vida, como é que elas são importantes, como é que elas são menos importantes. Então, por exemplo, nós podemos muito bem nos alimentarmos numa refeição individualmente, e a gente come porque tem fome, come rápido ou devagar, a gente pode fazer isso individualmente a partir de uma certa idade. No entanto, alguns de nós vai se sentir muito melhor se estiver em família. Comendo em família, se alegra, a comida lhe cai bem, as escolhas ficam confortáveis. Então, a pessoa prefere comer em família. Outro dado também é interessante. Algumas pessoas estão em família, mas se alimentam nas principais refeições individualmente. Estão em família em casa, mas não se sentam à mesa, não colocam o bebê à mesa junto com toda a família, que seria um momento de muito aprendizado. Então, algumas pessoas estão em grupo, mas se reservam a comer sozinhos. Esse aprendizado e essa experiência de comer em conjunto é fundamental para as crianças aprenderem uma série de coisas durante as refeições. Então, por exemplo, os pais e as mães não estão empenhados o tempo todo em querer ensinar coisas para nós, mas eles fazem isso de forma ingênua, de forma corriqueira, e todo mundo vai aprendendo o tempo todo. Como é se sentar à mesa, como é se servir, e daí vem todas aquelas regras sociais de boas maneiras, mastiga com a boca fechada, não fala com a boca cheia, pede licença para sentar, pede licença para sair, sei lá, cada família é de um jeito, né? Então as pessoas vão introduzindo as normas e as regras, e são interferências positivas ou negativas durante a alimentação, que vão ser fundamentais para compor a memória das pessoas. Então, comer na companhia dos pais, dos irmãos e dos amigos, para nós, psicólogos, nós interpretamos como sendo coisa fundamental. É tão importante quanto o tipo de comida que se come, quanto o tipo de alimento que se oferece à mesa. Estar à mesa é um momento de aprendizado e de estabelecer como é que essas relações com o alimento, que são tão complexas, podem ser facilitadas, né? As escolhas alimentares, elas são difíceis, e quando elas são discutidas, quando elas são feitas em grupo, fica mais fácil para nós e podem nos ajudar muito na prevenção de doenças e na manutenção da saúde. Bom, então, suponhamos que algumas crianças não tenham tido assim tantas ofertas de alimentos, que os alimentos foram muito repetitivos, que o aleitamento foi muito prolongado e que a criança começou a se negar a alimentos. E daí ela vai para a creche, ela vai para a escola, no jardim, e ela vai para o ambiente onde a comidinha está pronta lá. Em geral, as escolas, públicas ou privadas, perguntam muito para os pais o que é que a criança come em casa, para fazer um cardápio parecido, ou quando vão oferecer um novo alimento para a criança, vira um grande acontecimento na escola. Então, se uma escola tem uma horta, quando vai se comer um alimento que saiu da horta, que a criança viu como foi a plantação, que a criança viu lá como que colhe, como que prepara e tal, vira um grande acontecimento. Então, a gente tem que prevenir a criança a não ter resistências exageradas à escolha. A essas resistências, o termo é neofobia alimentar. Esse termo, neofobia, então a gente tem que destrinchar ele, ó. Fobia é um medo extremo.
é um medo exagerado, é fobia. Pode ter também uma repulsa, pode ser também uma repulsa. Então, assim, é uma negação, uma repulsa. Fobia é isso. Agora, uma neofobia significa eu não quis provar quando eu era bem pequenininho, eu nem conheci, e agora, quando me apresentam, eu não quero de jeito nenhum. Eu me nego a fazer. A escola favorece muito, porque outras criancinhas comem, né? Então, as criancinhas vendo uma e a outra, e por imitação, elas podem desenvolver o interesse. Então, a gente tem que evitar que a criança tenha neofobias alimentares, quer dizer, uma resistência tão grande a novos sabores, a novos alimentos, porque isso vai prejudicar, pode prejudicar ela na vida, né? Para isso, os nutricionistas, para evitar isso, os nutricionistas e os psicólogos sugerem métodos de aprendizagem, o que eu acho maravilhoso, eu acho sensacional estabelecer uma forma das crianças perceberem as sensações que eles têm quando eles comem determinados alimentos, né? Quando eles estão submetidos a sabores novos, quando eles já estão saciados, e as perguntas das professoras e a atenção das professoras sobre o que eles acharam e tal, é muito importante. Então, métodos de aprendizagem são fundamentais para as crianças irem descobrindo, e muitos grupos sociais determinam essas escolhas e determinam a quantidade desses alimentos que se ingere, o tempo que se vai gastar, o intervalo que se tem entre o oferecimento de um alimento e de outro. Então, nos grupos sociais estão sempre estabelecidos as regras e as normas. E aqui a gente pode falar de um grupo social já reconhecido, que é o grupo social família, né? Na família está estabelecido que hora a gente senta para almoçar, todo mundo. Que hora a gente vai fazer? Não, aqui não senta todo mundo, cada um senta uma hora. E à noite a gente senta todo mundo, conversa. Não, aqui na nossa família todo mundo trabalha fora, fica uma confusão de horários, a gente serve as crianças primeiro, quem chegar come depois. Veja, já vai dando o tom de que esse grupo tem um funcionamento próprio. Então, mas quando chega o final de semana, aí sim nós nos reunimos. Então, não deixa de ser um momento de interferência, então, que vai determinar as escolhas, vai determinar o tempo, vai determinar o intervalo, vai determinar as regras, a rotina e a ocasião, e os tipos de alimento que se vai comer. Então, obviamente que essa criança, né, se desenvolvendo, não vai comer só para matar fome, né? Ela vai aprender, não importa a frequência que isso seja, que o grupo social tem uma força muito importante na vida dela. E pelo menos a gente diz assim, ó, que na vida a gente desenvolve muitos processos de aprendizagem, porque a gente tem que aprender muitas coisas durante a vida, até o fim dela, né? A gente está aprendendo. Então, a gente está em processo de aprendizado o tempo todo. Mas aqui, especificamente na alimentação, a gente também desenvolve processos de aprendizagem. Então, a gente desenvolve o processo de aprendizagem pela exposição que o alimento está para nós. Então, por exemplo, nós dizemos que através dos nossos sentidos, nós vamos sentir mais desejos de nos alimentarmos ou não. Então, se um prato está bem preparado e está bem bonito, há quem diga que a gente sente mais vontade, mais interesse de comer aquela comida. Então, alguns gostam daquela frase feita de que a gente come primeiro pelos olhos. É mais ou menos isso, desde que esse alimento esteja disponível para nós, em exposição para nós, né? Então, os sentidos, eles são fundamentais, porque daí a gente vê melhor, a gente gosta do sabor, né, do paladar, assim, a gente tem paladar para aquilo, ou a gente sente o cheiro daquela alimentação e pode ser agradável, ou pode ser repulsivo. Outro item é um aprendizado do sabor pelo sabor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse aprendizado, ele pode ser muito a favor da gente, mas ele pode ser bem danoso também, né? Então, se a nós for oferecido alimentos
com muito teor de açúcar, nós estamos ensinando esse sabor para essas pessoas. Então, nós vamos ter uma tendência à repetição desse sabor. Então, tem pessoas que dizem, eu sou louco por doce. Né? Em algum momento, a essa pessoa foi introduzido o doce, e isso marcou a vida dessa pessoa, e a pessoa diz, eu prefiro comer a sobremesa antes do alimento, da refeição principal, e ficaria feliz se eu comesse só a sobremesa. Porque aí é o aprendizado do sabor pelo sabor, sem crítica nenhuma e pelo histórico que a pessoa teve de comer aqueles sabores tão açucarados, aqueles alimentos com sabor tão açucarado. O aprendizado pelo nutriente ou pelo aquele alimento que de forma bem tenra, bem no início da vida foi oferecido, pode ensinar melhor o indivíduo a ter saciedade. Então, assim, nem só a pessoa deve comer só porque é nutritivo, mas ela vai comer também porque ela vai sentir um sabor agradável. Então, por isso deve ser apresentado muito cedo, porque daí vai se criando uma memória orgânica daquele alimento. E isso pode ter consequências fisiológicas, como a da saciedade, por exemplo. Então, o contexto alimentar, ele vai reproduzir modelos. E a gente vai seguir esses modelos a vida toda, gente. Segundo os psicólogos, isso é uma tendência que nós temos. E aí, vejam aqui, ó, nas associações alimentares, como isso é mais ou menos intrincado, como isso é complexo, ó. A gente pode ter paladar para determinados alimentos saudáveis e nutritivos que foram dados a nós por insistência ou até por coerção. Então, a gente pode até comer aqueles alimentos, mas não quer dizer que a gente coma assim, consciente, degustando e saboreando. Não. Há uma preocupação de que se você obriga aquela pessoa a comer, ela pode ter uma resistência àquele alimento e não gostar para o resto da vida dela. E ao contrário disso, como comer vai ser uma coisa assim meio trágica na vida da pessoa, ela precisa transformar aquilo em coisa saborosa. Então, ela pode ter uma inclinação para alimentos ricos em gordura, e sal e açúcar, porque a situação pode lhe parecer favorável, então lhe parecer agradável. Por exemplo, a criança não come de jeito nenhum. E aí o pai e a mãe dizem, olha, se você comer esse almoço direitinho essa semana, no sábado a gente vai comer no seu restaurante de fast food preferido. Então, a gente vai comer lá, sei lá, no Mac, a gente vai... Então, se você não se comportar bem, você não vai ter a recompensa daquele alimento rico em gordura, em sal e açúcar. Então, assim, você não vai ter... Você faz uma troca com a criança, provocando, insistindo, para ela almejar o descompasso da gordura e do açúcar. Então, assim, a interação positiva no lugar de uma interação negativa, pode ser uma estratégia que o pai ou a mãe usa em forma de recompensa. Então, eu jogo esse problema para vocês. Eu acho que o nutricionista até pode propor métodos para os pais terem bons resultados da alimentação do filho, mas eu penso, como psicóloga, que os alimentos têm que ser oferecidos de forma muito natural, expostos à mesa, e a rotina deve não ser interrompida com outras recompensas durante o dia, para que as refeições aconteçam por necessidade e também por ambiente agradável, porque é bom estar com pai e mãe à mesa, ou é bom estar sentar-se à mesa. E isso é uma reclamação constante, porque alguns pais dizem, ele não come direito de manhã, ele não quer leite de manhã, ele não quer comer pão de manhã, ele não come ovinho, ele não come fruta, ele não come nada, e daí chega na hora do almoço, até chegar a hora do almoço, ele comeu uma bolacha recheada, ele comeu um salgadinho, então atrapalhou o almoço dele, por isso ele não come. Ora, os adultos é que disponibilizam os alimentos para as crianças. Se um pai e uma mãe chegar no seu consultório dizendo, ele não come, então quando ele come a gente aproveita e dá coisas que ele gosta, porque senão ele não come. Opa, peraí. Então,
café da manhã é isso, almoço é isso e jantar é isso. Não faz de conta, né? Vocês é que sabem as medidas e os momentos. Então, se eu atrapalhar a disposição dessa criança, ou se eu obrigar essa criança, ou se eu ameaçar, por exemplo, vamos almoçar, eu não quero, e a mãe puser o chinelo em cima da mesa, já tive caso no consultório que uma avó contava essa conduta, pôr um chinelo em cima da mesa, você vai comer, senão você vai apanhar. Gente, boa coisa não vai dar, né, no final isso. Por quê? Por coerção, ou porque eu não como as coisas que eu gosto, eu vou interpretar que a vida tem que ter recompensa o tempo todo, porque senão ela fica chata demais, ela fica violenta demais. Isso também acontece quando a criança quer e quer e quer comer mais de um determinado alimento. Então, tudo isso, os pais têm que ser bem instruídos a estabelecer uma rotina natural, né? O que eu chamo de rotina natural? Olha, sentamos à mesa, tomamos café, se podemos, pronto. Então, daqui a pouco vamos almoçar. Ah, mas eu tô com fome. Ah, tá. Bom, então nós vamos pensar de pôr seu almoço um pouquinho mais cedo, para que você não se alimente com outra coisa. O adulto, ele tem condição de fazer isso, ele só precisa se organizar. O problema é que muitos têm dificuldade na organização, esse é um ponto fundamental, né? Então, temos que tomar cuidado também com as quantidades. Esse é um assunto muito importante para os nutricionistas. O fato de montar o prato para a criança longe da visão dela, sem consultá-la, sem respeitar muito o paladar dela, pode deixar a criança muito ansiosa e não querer nenhum tipo de alimento ou querer muito de outro tipo, o que favoreceria o surgimento da obesidade. Então, um grau de controle excessivo dos pais, sem, assim, esses métodos de aprendizagem que fazem a criança ou o jovem descobrir qual é a sensação da saciedade, como é o controle dessa ingesta, pode resultar em alteração de peso. E essas alterações de peso, quando elas começam na mudança hormonal na pré-adolescência, é ainda mais complexo de lidar no futuro. Então, as crianças podem aprender a diferenciar a sensação de fome de outras sensações, né? Assim, a gente está comendo aqui porque é gostoso, a gente está comendo porque você foi bem na escola, a gente não vai comer porque você não tem nota boa. Quer dizer, essas trocas, essas estratégias podem favorecer o indivíduo ter ansiedade ou ter irritação com a alimentação dela e resultar numa alimentação inapropriada. Então, os estudiosos sempre querem saber qual é a relação da família e das gerações todas anteriores que a família estabelece com o surgimento da obesidade. Esse é um tema que nós temos que estudar continuamente, porque algumas pessoas vão dizer para nós na nossa frente, quando vão nos procurar para ajuda para vencer a obesidade, vão dizer, mas olha, todas as gerações da minha família eram obesas, então eu tive a infelicidade de nascer nessa família que é de obesos. Aí nós sabemos, que tem a ver com hábito, tem a ver com o oferecimento, com a disponibilidade do alimento, tem a ver com a simbologia do alimento, o que significa para aquela pessoa, tem a ver com as porções que são postas diante dela. Então, quando um indivíduo tem um obeso em casa, como é o caso daquela menina de 23 anos, que está qualificada, que está se preparando para a mudança de comportamento, ela pode ser um fator muito estressor no desenvolvimento geral daquela família. Então, a dinâmica relacional está intimamente ligada com os vínculos afetivos que a criança ou que o jovem tem. Essa menina mesmo, de 24 anos, jovem, ela me disse, eu me pareço com o meu pai, eu me dou melhor com meu pai, e eu me sento à mesa com ele, eu puxei mais para a família dele. Então, assim, ela fica tentando explicar por que ela está nesse processo tão avançado de obesidade. Então, ela fica tentando justificar para ela mesma a hereditariedade dela.
também fazendo referência aos avós e toda essa dependência desse padrão, como se fosse um emaranhado familiar, assim, que atrapalha a autonomia dela. Bom, agora a gente está no slide mais importante dessa aula, que é um resuminho curtinho de aspectos psicológicos e aspectos de desenvolvimento por etapas da vida que resultariam, que poderiam resultar na obesidade. Oi, alguém quer falar uma coisa, queridos? Não? Alguém quer perguntar uma coisa? Estou à disposição. Não? Estão me ouvindo bem? Tá. Então, vamos continuar aqui. Se ninguém quer falar uma coisa, mas podem me interromper a hora que vocês quiserem. Por que eu considero esse slide o mais importante da aula? Toda aula é importante, obviamente, mas aqui é um pequeno resumo com situações que poderiam desencadear a obesidade. Estão entendendo? Então, por exemplo, o recém-nascido, ele nasce e fica esperando alguém colocar o leitinho quente lá na boquinha dele. Então, assim, ele só vai ter a sensação de desamparo e de desconforto quando ele sofreu uma separação muito brusca da mãe dele. Ou quando ele estiver no processo de desmame. Então, ele é pequenininho e ele começa a ser oferecido novos alimentos e ele vai começar a sentir saudade do peito da mãe dele ou da mamadeira. Então, o desmame sugere para ele separação. Então, algumas pessoas ficam tão preocupadas, a mãe não está junto, vamos dar a fórmula, não sei o quê, e começam a dar oferecer e alimentar aquela criança com porções muito elevadas. Então, é uma compensação da separação, entendem? Então, assim, não vamos deixar o Juquinha ficar triste porque a mãe dele não está aqui. Então, vamos dar mais leite para ele. E ele quer, então vamos dar. E o bebezinho vai ficando com uma ingesta muito alta, em porções muito altas, e calóricas, e, enfim, tudo que ele quer, as pessoas oferecem, e às vezes oferecem em grande quantidade. Então, é um momento de um dos ciclos, do primeiro ciclo, que pode desencadear aí o início da obesidade. Quando a criança começa a experimentar alguns tipos de sentimento, de limite, e ela se nega, ou de fracasso, ela não consegue aprender na escola, ou ela tem um comportamento que se sente inferiorizada, ou até em abuso, que é uma coisa muito, muito grave, muito grave. Né? Abuso pode ser de várias maneiras, pode ser abuso de ofensas verbais, pode ser abuso como pessoas que humilham as crianças, até violência física, até moléstia sexual. Então, assim, é um momento em que a criança pode se negar a comer e se negar ao alimento e se comportar de forma até com propensão me fugiu agora, com propensão a depressão infantil, desculpe, e pode levar a criança a comportamentos muito bizarros. Então, assim, ou por culpa, ou por humilhação, né, que daí ela vai ter o sentimento de vergonha e ou de limite exagerado, ou de fracasso, podem ser dados psicológicos que, em geral, são atribuídos à responsabilidade materna, né? Materna no sentido da figura materna, né? De quem cuida daquela criança, né, gente? Estão entendendo, né? Pode ser a mãe biológica mesmo, pode ser alguém que cuida da criança, ou tem responsabilidade de cuidar da criança. Então, por isso que o ciclo vital, o desenvolvimento, pode apresentar itens psicológicos que desencadeariam a obesidade. E aí a gente chega na adolescência, aí os dramas são muito evidenciados, e alguns são... Oi, professora. Oi, querida. Oi. Posso fazer uma pergunta? É a Andréia. Oi, André, você é bem-vinda, pode falar. Nesse momento da criança, seria correto falar, por exemplo, uma criança a figura materna, ou os pais, enfim, ou quem é responsável por essa criança, não impõe limites em relação à alimentação dela. Não impõe limites no geral. A criança
Tipo, faz uma birra, aí eu posso pensar que esse tipo de comportamento também pode levar a uma obesidade, tipo, a satisfação Sim, plena da criança com tudo que ela quer se, não sim. com o O que ela quer se extremo, alimentar né? naquele momento, então é isso que então eu dou isso porque é mais fácil, aí ela não me, entre aspas, E não enche a tudo pelo paciência, silêncio, né? tudo pelo silêncio. Tá, Isso. come, vai, come aí quieto, liga essa TV e come quieto aí, né? Por exemplo. É porque Isso. a vida, Andréia, a vida é muito complexa, né? Assim, é muito atarantada a nossa cabeça nesses tempos, né? É que agora nós estamos em pandemia e estamos todo mundo junto em casa, mas a correria e as facilidades da vida, as praticidades, podem confundir muito os pais, né? Então, preparar o alimento, essas coisas que vocês descobrem estudando, né? Que essa alquimia dos alimentos leva tempo, né? Toma tempo das pessoas, precisam de se organizar para fazer isso, né? Por isso que para alguns é tão trabalhoso. Para uns é muito divertido, mas para outros é completamente trabalhoso e a pessoa abre um pacote e alimenta a criança como se fosse aquela coisa mais natural do mundo, né? Basta um pouquinho de reflexão para a gente ver que a facilidade nem sempre traz resultados saudáveis para as famílias, né? É muito complicado. Isso a gente tem que discutir entre nós mesmos. Quais são os melhores métodos de aprendizagem que nós vamos utilizar, né? Vocês, como nutricionistas, que instrução vocês dariam e que garantias vocês teriam que essas famílias vão seguir isso, né? A gente conversa sob o ponto de vista da psicologia aplicada, né? Você, por exemplo, você pode ter uma criança muito resistente à principal alimentação no almoço, a principal refeição durante o dia, porque ela comeu outras coisas que ela foi lá e abriu o armário e pegou, e estava na altura da mão dela, né? Então, assim, até a logística, a preparação disso, ela não está todo o tempo autônoma para pegar os alimentos, tudo isso influencia nas coisas que a criança vai preferir, né? Eu acho muito complicado isso, assim. Por isso os adultos têm que ser sempre muito cuidadosos, né? Se ele proíbe ou se ele não oferece muito, não proíbe no sentido coercitivo, mas se ele não oferece aqueles alimentos, ele mesmo não deve comer isso na frente das crianças, obviamente. Nem sempre eles falam. Alguns pais falam que não vão dar para a criança e eles mesmos fazem. Então, a criança ela não entende assim, que tem uma coisa que é para adulto, outra que é para criança. Ela acha que tem uma coisa que é para a vida, e ela está com a razão, porque o contexto familiar é esse. Se meu pai come, eu também posso comer. Se a minha mãe está comendo, eu vou comer também. Eu estou falando, assim, de forma geral, né? Mas tem pais que querem agradar a criança o tempo todo por vários motivos, porque se sentem culpados que estão pouco tempo com a criança, o que era uma conversa antes da pandemia, né? Agora acho que pode ter até resultados diferentes, né, na análise dos pais. Mas querem agradar a criança o tempo todo, isso não dá bom resultado, né? Nós da psicologia gostamos de dizer que a criança precisa ouvir não de vez em quando. E nós temos que lidar com esses não. Se disser não, é bom que seja não mesmo, né? Não seja assim, não, assim, mais ou menos. Insista um pouco que eu deixo, né? Ou faça um pouco de birra que eu dou no final, né? Não, não é não. Qual é a parte do não que você não entendeu? Ah, blá, blá, blá. Bom, né? Não vai comer? Ah, que pena. Então, vai só jantar depois? Ah, tá bom. Mas daí tem que ser só jantar mesmo, né? Porque na hora que ele tiver com fome, nós psicólogos pensamos assim, né? Um certo consenso, né? Ele vai comer. E se ele fizer tanto barulho e tal, bom, e o seu almoço? Vamos pegar o seu almoço? Vamos comer? Você não comeu o seu almoço? Se tiver uma avó junto para atrapalhar e dizer, não, mas agora tá frio e tal. Pois é, né? Ficou frio agora. Desculpa, Andréia, eu sou um pouco conservadora, viu? Não, imagina, eu penso na verdade, assim, eu tenho duas filhas já grandes, uma de 18 e uma de 15 anos, então eu já passei por esse período. Já erramos, né, Andréia? Então eu já errei muito. Não, eu errei e eu fico avaliando o que eu fiz e que eu faria diferente se eu tivesse tido esse Sim. conhecimento antes, entendeu? Nossa,
nem me fale. Você está entendendo quando eu digo conservadora? Assim, que você pode ser um profissional mais conservador, por exemplo. Eu super entendo. Então, assim, quando eu digo que eu sou uma psicóloga mais conservadora, gente, eu não acho que todas as crianças têm que ter tudo à mão o tempo todo. Porque nós criaríamos monstrinhos contra nós, contra a vida. Vocês estão vendo que tem pessoas completamente sem limites por aí, em tudo que elas fazem. E na alimentação, e na relação, e nas compras, e no jeito de pensar sobre a vida. Não, calma, peraí, ó. Então, ó, nossa rotina é assim, quer ver? Assim, sugestões psicológicas, ó, gente, receita aqui de bolo. Assim, sugestões psicológicas. Bom, então, nós temos minimamente a vida organizada? Então, temos quantas refeições? As famílias decidem isso, né? Mas, assim, a criança, quando ela senta à mesa, ela vai se comportar como os pais se comportam. Isso nos modelos, a gente está estudando isso desde o início. Então, se os pais falam uma coisa para a criança e fazem uma outra coisa, as crianças já observaram que tem diferença aí. Basta fazer uma vez, viu, gente? Porque os bichinhos, ó, parece um radarzinho, assim, ó. Basta fazer uma vez. Ah, você falou que não pode pôr açúcar no suco. Olha o que você está fazendo. Olha, você falou que não pode pôr açúcar desse jeito. Olha o que você está fazendo. A criança, ela é denunciadora porque ela está ligadaça o tempo todo. Então, assim, serve para as pequenas coisas, serve para as grandes coisas. Então, a gente tem que ficar atento mesmo. Agora, se a criança quer dobrar aquele pai acha que tem que dar tudo para ela porque tem algum problema, aquela mãe tem algum problema lá, ela está chateada, ela está... Eu não sei, os motivos são muito variados, né? Eu prefiro te falar de casos concretos, Andréia. Quer ver? Eu tenho uma moça, uma outra moça, eu te contei essa de 23 anos, mas tem uma outra cliente que ela ia se casar dia 20 de maio, no meio da pandemia. E a mãe dela pediu muita atenção para ela, porque ela começou, por causa da pandemia, ela ficou tão nervosa com esse negócio. O noivo mora lá na Suíça e vinha para o casamento. E daí fechou todos os aeroportos, aí fecharam todos os aeroportos, e daí essa menina com um casamento marcado, e como que descasa, como que não casa, como que viaja, como que faz, essa menina parou de comer, levou o maior impacto, começou a passar mal, e ela não é uma menina que tem transtornos alimentares. Ela começou a não comer e começou a ficar por causa de um episódio. Por causa de um episódio, né? Assim, que é sério, né? Estava definindo a vida dela. Bom, a essa altura, essa menina eles já organizaram, ela já se casou e ela já foi para a Suíça. Então, a gente teve que atender ela várias vezes, quando começou a pandemia, e eu tive que tematizar com ela esse fato dela se negar a comer, assim, como se ela quisesse, não vou me casar mais, eu vou morrer. Eu disse, primeira coisa, calma, você vai se casar, é uma questão de tempo, você vai se casar. Né? Não vamos dizer para o paciente que ele não vai fazer aquilo que é o maior interesse dele naquele momento. Então, eu fiquei muito assustada que ela desenvolvesse anorexia, assim, sabe? Fiquei muito assustada. E eu falei, ó, então vamos por parte. Se você se negar à vida, você vai ter uma interrupção de vida. Em geral, a gente não diz isso para o paciente, sabe, Andréia? Em geral, a gente não diz. Como ela é adulta, a linguagem foi quase uma terapia de choque, assim, né? Vem cá, você quer mesmo casar? Se você tem esse comportamento, vamos só refletir sobre. Eu não estou dizendo que é para você comer, mas eu estava, né, dizendo para ela, meu, já não bastam todos os problemas, você ainda vai querer ter uma síncope aqui por causa de alimento, né? Aí eu disse, você tem certeza? E essa moça chorou muito, mas eu quero me casar. Bom, então, se você ficar sem comer, você vai adoecer, você vai criar um outro problema para você. Então, assim, do mesmo jeito que eu penso para adulto, Andréia, eu penso para criança. Porque não que a criança seja um adultozinho em miniatura, não. Mas é que a rotina que o adulto fizer para a criança vai estar submetida, ela sofre, o termo não é sofre, ela é influenciada
pelo contexto familiar. Então, assim, ó, tá oferecido aqui para você, não quero, tá bem, então não quer, tudo bem, não precisa brigar com a criança, não precisa bater, né? Ó, eu vou deixar aqui para você, a hora que você quiser, a mamãe vai dar. Mas eu não quero esse, qual que você quer? Eu quero aquele, né? Eu quero o bis branco na hora do almoço. Então, não vai dar, porque o bis branco, ele é uma comidinha que a gente vai comer no outro horário, não agora. Por quê? Porque eu sou sua mãe, eu decido por você. Eu sou sua mãe, eu decido. Qual parte você não entendeu? Mãe, filho. Qual parte você não entendeu? Só que isso tem que estar claro para a mãe e para o pai, entendeu? Tem que estar claro isso para a mãe e para o pai. Senão, quem confunde o pai e a mãe é a própria criança, que inverte o papel dela. Nós somos meio radicais, os psicólogos, nesse ponto. Então, olha, esse chocolate não é agora, mas ele vai vir a qualquer momento se você fizer aqui o que tem que ser feito. Pronto. Do mesmo jeito que a criança vai tentar insistir com a mãe, vai medir força com a mãe ou com o pai, ele também vai desistir quando a mãe não abre mão, entendeu? Você bem colocou, André, é quando o pai não aguenta, quando quer fazer tudo que aquela criança quer, e daí libera geral. Basta ele liberar uma vez só também, depois de um pouco de berro, grito e tal. E aí, no final das contas, acaba que trabalhar com obesidade infantil. Nossa, gente. Não é só trabalhar com a criança, você acaba tendo que trabalhar também com a família, e isso deve ser um buraco gigantesco, não? Andréa, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça de nutricionista. Vocês vão trabalhar com o pai e a mãe primeiro, depois com a criança. E vocês vão ter muito trabalho com obesidade infantil. É um tema muito recorrente, está muito evidente atualmente, né? Está acontecendo muito, não está? Tem aumentado bastante. Eu tenho não só obesidade, sobrepeso e obesidade, acho que passa de 50%, não sei se passa de 50%, eu não lembro mais do valor, mas eu sei que é uma porcentagem alta. Então, as chances de repente, você ter um consultório e receber uma criança obesa e saber que, primeiro, você vai ter que verificar e tentar mudar os hábitos dos pais para que esses pais ajudem as crianças. É um belo trabalho. É verdade, é sim. E vocês vão ser muito procurados. Eu não atendo muita criança, eu só atendo criança de 9 a 11. Pequenininha eu não tenho. Mas esses de 9 a 11, alguns já vêm assim, a gente já percebe que a criança tem um jeitinho de que uma inclinação para aquelas coisas, para um paladar mais, né, mais adocicado e mais e na quantidade, quando me conta o que come, o que prefere, sabe? Esse comportamento dos pais que é compensatório, sabe? Que dá alimentos para as crianças para compensar alguma coisa, podem favorecer muito, esses comportamentos podem favorecer muito, na minha opinião, ao surgimento da obesidade. Posso terminar aqui? Tá bem curtinho, gente. Só vou falar mais um pouquinho sobre emoção. Mais 2 slides, eu acho. Sobre emoção. Aqui, para nós da psicologia, o obeso tem a ver com padrões culturais, gente, porque vocês fazem todas essas escalas e toda essa organização concreta da alimentação. Para nós, a perspectiva são os parâmetros de normalidade a partir dos padrões culturais. Então, se a gente perguntar quem é o obeso, para nós psicólogos, vem primeiro esse padrão cultural, assim, de exigências atuais sobre beleza, sobre estética, né? Sobre ter status, porque consegue moldar o corpo, ou ter, sei lá, ser respeitado, status, né? Ser referência, né? Passar a ser modelo e referência para outras pessoas. Em geral, mesmo que a pessoa não tenha sobrepeso, ou ela nem tenha dados assim de obesidade, ela começa a se sentir acima do peso. Às vezes ela até apresenta normalidade, mas ela acha que ela está
obesa. Então, isso pode gerar e pode ser consequência de conflitos e problemas psicológicos, e em diferentes etapas da vida, né? E pode levar a comprometimentos como depressão, em casos mais severos, né? Ansiedade, que aqui a gente já falou que a ansiedade pode ser um sintoma e pode ser uma patologia também qualificada, como neurose de ansiedade ou síndrome, transtornos de ansiedade ou até situações de crises de ansiedade, né, assim, surtos de ansiedade, né, e que pode ter a ver também com a compreensão que o indivíduo tem de si mesmo, com a imagem que ele tem de si mesmo, e daí o sentimento que nós gostamos de priorizar é o estudo sobre a autoestima, como é que a pessoa gosta ou desgosta de si mesma, né, então a obesidade em si ela pode ser mantida por aquele núcleo familiar ou por aquele contexto social que a pessoa está. E pode levar a resultados muito severos em relação aos transtornos alimentares. Ok? Acho que falamos todos os slides. Se alguém quiser desligar a gravação, pode desligar. E a gente ainda está aberto a uns minutinhos de questionamento. Se vocês quiserem partilhar alguma coisa, me contar alguma coisa, perguntar alguma coisa que não ficou claro, nesse primeiro momento da conversa. Querem? Querem perguntar? Professora? Pois não, pode falar. Desculpa, não ouvi, Andréia, deu uma falhadinha. No slide de ciclo vital, desculpa. Uhum. No slide do ciclo vital, a gente falou bastante sobre criança, e em relação à adolescência, eu fiquei em dúvida em relação à parte de alimentação como comunicação. O adolescente, Andréia, na psicologia a gente diz que ele vai fazer de tudo para ele ingressar em determinados grupos que ele tem interesse. Então, se as pessoas, por exemplo, têm um comportamento de comer pouco ou não comer determinados alimentos, a criança pode, o adolescente pode até gostar daqueles alimentos e ele vai começar a se negar para poder se comunicar com aquele grupo. Então, uma maneira de inserção num grupo que ele tem interesse. Isso pode causar conflitos em casa, ele pode dizer, eu não como, eu não gosto disso, e a mãe vai dizer, claro que gosta, você sempre comeu, que isso? E ele começa a ter um comportamento que ele está interessado lá naquele grupo. Ele começa, por isso que a gente diz que o amigo ou as companhias são tão influenciadoras no período da adolescência, são mesmo, porque ele vai querer fazer exatamente o que aquela pessoa que ele tem interesse em ser amigo, ou às vezes tem até interesse erótico, tá querendo namorar, ou tá interessado em ficar perto daquela pessoa, aquela pessoa faz, ele quer fazer também. É nesse sentido, que pode interferir muito na comunicação dele com o grupo familiar, com o grupo que ele quer pertencer, com a maneira como ele se relaciona. Né? Mais alguém levantou a mão? A Célia, quer falar? Célia, pode falar, por favor. Rose. Responde. Oi. É desculpa, Andréia, respondi, Andréia, para você? Não, respondeu sim, obrigada. Ótimo. Fala, Célia. Nós sabemos que um grande desafio, né, para nós será conseguir a adesão dos pacientes, né? É verdade. Ao tratamento, tal, a dieta. Se você fosse dar uma dica para a gente, né, de que pontos trabalhar, atacar, para conseguir uma adesão maior, é claro, cada paciente tem uma história, cada um vai de uma forma, eu sei que tem que ter casos específicos, mas se você pudesse dar uma dica, qual que você daria aquela dica-chave? Olha, façam isso, que já é vai dar certo. Bom, deixa eu te dizer, eu vou te falar das linhas da psicologia rapidamente, assim, tem uma linha chamada comportamental. Psicologia comportamental vai reforçar ou vai extinguir ou vai punir um determinado comportamento. Então, é uma linha de pensamento da psicologia. E ela funciona muito bem para quem trabalha com teorias cognitivas comportamentais e vai estimular o indivíduo e reforçar aquele comportamento dele ou vai extinguir. A minha linha é chamada de psicologia humanista, Célia. Então,
que prioriza? A gente não prioriza só o comportamento, como a teoria de comportamento prioriza, mas a gente prioriza a afetividade. Então, assim, por isso eu estou o tempo todo falando para vocês em sentimento, nem que eu não quero, mas é a minha linha de trabalho, eu vou preparar as aulas sempre voltada para o sentimento das pessoas, que tipo de relação ela estabelece com o alimento e tal. Então, as minhas dicas como profissional, para psicóloga, para profissionais da nutrição, é sempre priorizar a relação afetiva que o indivíduo tem. Então, vocês, com essa queridice de vocês, com esse jeito ameno de falar, vocês vão poder falar coisas que são bem severas. Olha, vamos tentar evitar essa família de alimentos. Olha, isso aqui não te faz bem, a gente já percebeu aqui e tal. Mas que tal se nós fizéssemos um plano juntos por aqui? Porque você vai ter que ter a confiança dessa pessoa de que você não vai... Eu vou dizer um termo aqui horroroso, tá, Célia? Mas que é horroroso para mim, né? Que esse paciente, ele tem que ter confiança de que você não vai puni-lo com restrições absurdas de alimento. Ou não vai obrigá-lo a comer coisas que não são saborosas para ele, porque ele não aprendeu lá atrás. Então, acho que um grande desafio para os nutricionistas é descobrir o histórico do indivíduo, aquilo que ele vai achar até divertido comer, até divertido, saboroso, prazeroso comer. Se você descobrir como nutricionista que aquilo provoca prazer naquela pessoa, então ele vai aderir a você imediatamente, porque a pessoa que gosta de comer determinados alimentos, se ele puder fazer substituições, ou se ele puder não perder totalmente o contato com aquele alimento, ele vai dizer, poxa, essa nutricionista, ela está sendo legal comigo. Entendeu? Assim, o afeto faz o indivíduo gostar ou rejeitar totalmente um tipo de relação, ainda que seja profissional e ainda que seja para o bem dele. Entendeu? Então, assim, eu acho que quanto mais vocês reconhecerem alimentos que as pessoas gostem ou não gostem e por isso vão evitar, mais confiança ele terá em você. Pelo menos eu penso assim. Não sei o que você acha disso, Célia. Tá, entendi. Eu acho que seria, então, uma boa estratégia começar, né, o tratamento com uma dieta o mais próximo possível do que ele já está acostumado e talvez gradativamente e, né, se tiver que fazer mudanças muito severas, fazer isso, mas com o tempo, né, e não já chegar, né. Os meus pacientes que fazem referência a nutricionistas bem-sucedidos, assim, que sugerem intervenções bem-sucedidas, eu tenho observado. São pacientes que dizem assim, olha, a minha nutricionista ou meu nutricionista comemora comigo quando eu elimino 300 gramas, quando eu elimino 500 gramas. Ele se alegra com o esforço que eu fiz ou com uma mínima mudança. Porque você pode dizer para o paciente, pô, mas passou um mês, você só eliminou 500 gramas e ainda aumentar a culpa dele e acabar com ele, entendeu? Mas você pode incentivá-lo. Nossa, olha que coisa boa, deu certo isso aqui. Então, assim, você vai reforçando aquele comportamento e você vai falando coisas. Suponhamos que você descobriu que ele gostou muito de preparar os alimentos do jeito que você sugeriu. Nós temos uma sugestão aqui, você pode preparar assim, E ele vai e diz para você, nossa, eu sempre comi esse alimento de um jeito e agora você falou de outro jeito e eu gosto mais. Então, assim, quando ele começa a dar sinais afetivos de relação com o alimento, eu acho que são uns bons gatilhos para vocês. Assim, de que, olha, vai dar certo se ele gostar. Você vai aprender mais e melhor se você tiver uma relação afetiva melhor. É como a gente na escola, é como vocês aqui na universidade, se você estabelece uma relação afetiva com quem está te sugerindo métodos, te sugerindo leituras, te sugerindo tarefas dentro do curso, se você estabelecer uma relação afetiva com esse professor, ou mesmo com a universidade, você vai gostar mais do curso e das tarefas que você vai ter pela frente. Assim que você vai descobrindo
em que você se inclina dentro da nutrição, em que área você vai trabalhar mais e melhor. Do meu ponto de vista, é sempre baseado em afeto, Célia. Não consigo pensar diferente. Se você tiver uma resistência ou com um professor, ou com um assunto, você não vai gostar nem de ler aquele assunto, você vai fazer o mínimo necessário para passar naquela disciplina. É minha opinião, não sei, pode ser que... Eu estou aberta a vocês me darem outros argumentos, tudo bem. Mas eu acho que afeto é fundamental. Ok, obrigada. Faz todo sentido. Que bom. Mais alguém, gente? Fiquem à vontade. Já está terminando a nossa aula. Agora que eu olhei no horário. Tudo bem, então, vocês entenderam que a gente vai ter que fazer isso com os forms? Hoje o form está dentro da aula, no último slide, mas a semana que vem não estará, tá bom? Porque a gente combinou com a coordenação. Tá bem, gente? Qualquer coisa vocês podem falar comigo, eu respondo o mais rápido que eu puder, tá? Prometo. Tá joia, professora. Obrigada. De nada, gente. Obrigada, um grande abraço Rose. a vocês. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Um grande abraço para vocês. Bom fim de semana. Beijo. Te vejo daqui a pouco, hein? Você me vê daqui a pouco. Eu vou, já tô indo aí. Que linda. Ótimo. Beijo, Flor. Beijo. Tchau, queridos.